Atenção a esta imagem porque é a última, talvez a única, de Flo e Rick juntos. Bem, juntos. Tinha muita gente no meio, tá? Mas eu acho que eles nunca estiveram tão perto, né? Ou sim, acho que o Rick explicou isso há pouco tempo. Rick é Riquelme, Flo é Florentino, não preciso explicar. Mas tudo bem. Disse que há pouco eles conversaram, ficaram falando e tal, mas enfim, que não vão se encontrar muito. Mas claro, hoje era o jogo do feminino e aí falaram pro Riquelme, porque o Florentino estava aqui, olha, sempre de terno e gravata. É que eu não lembro do Florentino na rua, não lembro dele sem terno e gravata. Sempre tem aquele cara impassível, mesmo com o calor que faz em Madrid, lá em Valdebebas, não devia ser fácil, todo mundo lá com leques. E bom, ele estava no camarote, é verdade, na sombra. Porque o Henrique Riquelme, teve que ficar um pouco mais embaixo, no sol. Mas claro, é que ali, sei lá, se está fazendo 30 e poucos graus, no sol por umas 2 horas, deve ser terrível. Assistindo ao feminino, que com todo respeito, provavelmente nos planos de um e de outro, estava, vamos, no fim da lista de prioridades, né? Depois vocês me contam. Em campanhas eleitorais, às vezes é preciso fazer o que não queremos. Outro dia criticaram Henrique Riquelme por ver os touros em vez do Castilla. Hoje, ele foi ao feminino, uma das oportunidades que aproveitou. Estamos todos esses dias dizendo que Henrique Riquelme está buscando essas coisas que os sócios falam, ou algo assim, indo ao máximo na questão do que ele chama de privatização. E agora vamos com tudo isso. Por que o Florentino pode ser atacado? Por pouquíssimos lados, mas é nisso que estão focando. E o feminino é um deles. Porque é verdade que nos últimos 2 anos, no futebol masculino, não fomos muito bem. Não tivemos muito sucesso. Mas o Florentino pode responder, e os florentinistas, e até alguém com um pouco de bom senso pode dizer, tá, mas enfim, o passado recente é glorioso, não é? Isso não quer dizer que você não possa criticar o que vem sendo feito nesses 2 anos, mas tudo bem. Mas você sabe que no feminino foi montado um time para ficar no topo da classificação na Espanha? Mas como você tem o Barça, que vem dominando há um tempo, toda vez que joga contra elas, leva uma goleada e tal. Bom, então é isso. É um caminho pelo qual dá para criticar, e isso faz com que hoje ele esteja no jogo do feminino. De qualquer forma, também digo para vocês que não sei quantas vezes Florentino vai aos jogos do feminino, mas claro, ali ele também tinha que estar, né? Bueno, Bom, Florentino no El País. Flo, vamos com a entrevista dele, porque rendeu muito. A forma de saber quanto vale o Madrid é vender uma pequena parte. Depois Riquelme saiu para dizer, olha, já tirou a máscara e tal, e agora vamos ouvi-lo. Mas também porque houve referências ao Riquelme. E como no primeiro dia, quem é esse que vem aqui, que não é solvente, que não é confiável, que são os do Calderon, etc, etc, etc. Florentino continuou por aí. Muito legítimo, claro, porque o outro também continua insistindo na questão da privatização e tal, e cada um aqui vai defender seus pilares de campanha, né? Que são palavras fortes e vão ficar ainda mais fortes conforme a campanha for avançando. E eu acho que hoje já chegamos a um nível meio de baixaria. Já chegamos a um nível de baixaria. Bom, vamos comentar algumas das coisas que Florentino disse no El País. Porque são muito interessantes. Vamos começar pelo que Henrique Riquelme chama de privatização, que Florentino diz vender apenas uma parte mínima. Perguntam para ele, por que para entregar o patrimônio aos sócios é preciso vender uma parte para alguém? E ele diz, não é preciso. Mas quem diz que o clube vale 10 mil milhões? Ele diz, mas quem diz que o clube vale 10 mil milhões? A Forbes. Isso não é uma avaliação. Bom, isso não é uma avaliação. Vamos ver, aqui muitas vezes as coisas são usadas, porque o Florentino já disse 1000 vezes que a Forbes considera o Madrid o time mais valioso. Eles até colocam um valor nisso. E Florentino, quando precisa se gabar disso, cita a Forbes, e não diz que não é uma avaliação. Não sei se me entendem, aqui cada um defende seu próprio interesse. E nas suas narrativas, às vezes certas coisas servem e outras não. Entendo aqui o que ele quer dizer, porque é verdade. Porque o que diz aqui o Florentino é verdade. Isso não é uma avaliação confiável, no sentido de dizer, bom, pois,
como a Forbes diz que vale 10 bilhões, então, se vendermos 5%, 5% é tanto, né? Então ele explica bem. Diz que a avaliação é quando alguém compra uma parte mínima, 5%, simplesmente para definir o valor. Perguntam a ele, quem compra esses 5%, o que ganha? Ele responde, nada. São empresas tão valorizadas que ninguém imagina que busquem o Real Madrid. Isso é o oposto do que essa candidatura faz. E ele evita citar o nome de Riquelme, mostrando desprezo por nem sequer mencionar o nome da pessoa. Ele diz que é o contrário do que essa candidatura quer fazer. Já pensava em convocar as eleições porque queria me aposentar transferindo o patrimônio para os proprietários do clube, os sócios. Ele afirma que nada é mais limpo, justificando-se assim, Florentino. Depois alguém poderia chegar e querer comprar 10%, ele diz, o que os sócios quiserem, e sempre por referendo. Mas esses 5% não vão mandar. Digamos que pode ser mais uma questão de imagem se associar a uma marca como o Madrid, mas serão os 95% dos sócios que continuarão mandando. Não vou morrer até garantir que o patrimônio econômico do clube pertença aos sócios. Não será de quem passa ali sem dinheiro e seja capaz de pedir um empréstimo com juros abusivos para ficar com o Madrid. Novamente menciono Riquelme sem citar seu nome. Tem um detalhe e vocês vão me... Enfim, o florentinista provavelmente já saiu do canal ou nem chegou neste vídeo. Mas tem um detalhe aqui do Florentino que para alguns pode parecer um pouco de soberba. Desde o primeiro dia, se referindo a outra candidatura, sem dizer o nome do outro e tal, ou seja, tem um detalhe, e nem é só um detalhe, tem uma certa soberba aqui. O Florentino está numa posição de poder ser soberbo? Pois é, está sim. Mas a soberba também não é bonita. Mas enfim, ele diz, a outra candidatura é um sindicato de interesses daqueles que entravam nas assembleias sem serem sócios e votavam. Ele volta a falar aqui sobre o caso do Calderón. E volta a dizer que são os do Calderón. Calderón já faz 17 anos do Calderón. Mas enfim. Uma coisa. Alguém antes, um seguidor, me mandou o artigo. Não tenho ele aqui agora. Mas é verdade que houve uma retificação por parte do cara, do redator da Bloomberg. Sobre o assunto do crédito, esse de 54%, houve uma retificação. No outro dia, no vídeo, eu disse que não tinha encontrado. Mas sim, houve. Portanto, insistir nesse diz não é coisa de alguém do Real Madrid. Não é de quem só passa por ali, não tem dinheiro e pode até recorrer à agiotagem para ficar com o Madrid. Isso é um ataque pesado. É um ataque forte, ainda mais porque você insiste em algo já corrigido. E depois porque... Droga, eu digo para vocês desde o primeiro dia. E me parece aqui, claro, esse é o Florentino, mas tem jornalistas e tem um monte de gente, principalmente jornalistas, que depois não recebem essa crítica de que você é pago por fulano ou por ciclano, nesse caso, o Florentino, né? Que estão numa campanha para colocar o Riquelme como um merda, como um qualquer. Cara, talvez ele não mereça ser presidente do Real Madrid agora. É impossível vencer o Florentino. Admito que a candidatura do Riquelme também me deixa com muitas dúvidas. Digo entre parênteses, acho muito difícil que eu vote. No sábado, viajo para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. As votações são domingo, mas não vou votar por correio. Duvido que eu vote. Infelizmente, ninguém vai ter meu voto, embora eu quisesse votar. Mas tudo bem. Mas eu continuo dizendo isso para vocês desde o começo. O fato de ter alguém corajoso, com dinheiro, pois não é fácil apresentar o aval. Desde a candidatura de Florentino, dizem que ele fez tudo de qualquer jeito, pela porta dos fundos. É desmerecer o seu rival. Isso existe desde o primeiro dia da política e da vida. Mas vamos pensar, prestem atenção, vamos pensar no seguinte. O Madrid. Não podemos nos dar ao luxo de que só um único senhor no mundo possa presidir o Real Madrid. O fato de alguém com dinheiro aparecer, se candidatar, trazer uma alternativa, mesmo que não convença, já é motivo. E que haja diálogo, pena não haver debate entre os dois. Um pede, o outro recusa. Já é um motivo de saúde democrática para um clube que ainda pertence aos seus sócios. Me parece, ou seja, é que estão ridicularizando o Riquelme. Me parece.
que ehm, Estão exagerando. Toda caricaturização é um exagero. Porque também haverá quem queira caricaturar o Florentino com seu jeito de falar e suas manias. Também dá para fazer com a coletiva de imprensa. Mas não, caricaturizar é injusto, criticar é outra coisa. Você pode dizer: olha, Riquelme não me agrada. Assim como vejo e às vezes ouço o Ciro, ouço outros também. Acho interessante o que ele propõe, mas como se paga isso? Não gosto de algumas coisas. É suspeito ele não mexer com o Tebas. Tudo isso, sim. Mas não cair na caricaturização, né? E na exageração. E eu acho que é nisso que estão caindo. Isso prejudica o clube nos próximos anos, pois chegará um momento em que Florentino não poderá se candidatar. E esse senhor já terá se candidatado, Riquelme. E aí complica, e aí ele pode ser visto como uma alternativa. Talvez agora não, mas por agora não, desculpa. No futuro, sim. E está se fazendo um jogo aqui, para defender uma característica, candidatura. Um jogo feio de dizer que o outro é um inútil. Eu não gosto, mas tudo bem. Que confusão! Perguntam: se vencer, quando fará o referendo sobre a mudança societária? Ele responde: logo após as eleições, quero convocar uma assembleia de delegados e realizar o referendo. Pronto. O que está acontecendo aqui? Esse é o motivo das eleições. O motivo das eleições é este. Não sei se o clube está atolado. Estão negociando o Nico Nicopaz, o Victor Munhoz, o Mourinho e trabalhando no Enzo, caso queiram. Mas em teoria, nas eleições você fica atolado. Espero que isso esteja sendo feito, mas as eleições são por causa disso. Pessoal, as coisas no esporte não iam bem. Florentino fez assembleia em novembro, prometeu outra em dezembro e depois um referendo, mas não cumpriu nem explicou. Por quê? Porque o mau desempenho esportivo influencia muito. Florentino quer fazer aqui o seguinte: bom, quanto ao desempenho esportivo, vamos ver o que acontece. Bom, contrato o Mourinho, que mais ou menos todo mundo quer e tal. E faço isso depois de ter me fortalecido em umas eleições. Fiz isso por esse motivo, e porque estava um pouco desconfiado, achando que queriam tirar ele do cargo. De que possa haver um movimento ali dentro do clube, uma moção de censura, etc e tal. E por isso ele fez isso. Nem mais nem menos, pessoal. Nem mais nem menos. Ele disse mais coisas. Ele disse mais coisas como, deixa eu ver um momentinho. Ele diz que sobre Negreira, ele diz: o Real Madrid enviará um dossiê à UEFA. Que punição seria justa para o Barcelona? Ele responde: quando um instrutor da UEFA analisar a documentação, não sei qual sanção podem impor. Nunca vi nada tão grave na história do futebol. Corrupção sistemática. O mundo do futebol espera que a justiça esportiva seja rigorosa no caso Negreira, onde pagavam ao vice-presidente dos árbitros. E que até hoje continuam apitando os mesmos. Concordo absolutamente. Mas voltamos ao mesmo assunto. Não quero ser chato. Isso eu poderia ter dito desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Certo, digamos alguns meses, já havia o relatório da Guarda Civil. Ok? Mas é que isso fica muito na cara quando ele diz. Que bom que ele diga. Quando já não somos mais amigos do Laporta. Estou me repetindo. Mas enfim, sigo totalmente com meu presidente e meu clube. E além disso, vendo o Florentino com o Ceferin e tal, eu gosto disso. É que eu gosto, porque acho que realmente a UEFA pode sancionar o Barça. Já dissemos isso, não apenas por causa do Madrid, mas também pela denúncia de Juan Luis Martín de Pozuelo e seu grupo, que foi enviada antes da do Madrid. Porque o famoso dossiê ainda vai chegar na próxima semana. Mandamos para a UEFA e que, aliás, a FIFA já tem também. Bom, vamos continuar. Aqui ele se refere a, outra coisa, com o tema de vender uma parte mínima. Há quem se pergunte se isso de cada sócio receber 100 mil euros tem alguma repercussão fiscal, né? Para o sócio. Eu tinha algo importante sobre isso aqui. Sim, isso mesmo. Alguém que fazia uma pergunta, sim. Sim, 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 sim. Sim, algo importante nesse sentido, alguém que fazia uma pergunta e é o seguinte. Encontrei. Caramba. Sim. Dizem que eles estão, por exemplo, não sabem como vão fazer. Claro, é que ontem Paco Gonzalez contava na Rádio Cope
que eles estão nisso, que eles estão nisso. A questão de como o sócio recebe esses 100 mil aproximadamente e como esse sócio depois, se quiser vendê-los, pode vender para outro. Ou seja, também atrasou por causa disso, porque ainda não encontraram a solução, embora, em teoria, vão encontrar. Mas há quem diga também que a opção mais plausível é que a Receita considere isso como ganho de capital e você tenha que pagar 22 mil paus. O clube diz que vai tentar fazer com que seja considerado como direitos preexistentes e que você só tenha que pagar quando você vender. Mas não sei se a Receita vai aceitar. Só faltava agora dizerem, como sócio do Real Madrid, você tem direito a 100 mil e precisa pagar 22 mil antes de vender. Isso seria inacreditável. Não acho, não entendo como funciona, mas já comentam sobre isso. Mas isso seria inacreditável? Ele também se referiu a Riquelme nesses termos e foi por isso que Riquelme foi com tudo para cima dele nessas declarações que vamos mostrar. Ele diz, sobre o tema da cidade do sócio, ele diz: tudo o que dizem é um populismo absurdo. É como ter um terreno que vale 1 bilhão na Castelana e querer colocar balanços, disse Florentino. O único objetivo desses, é tomar o poder para benefício próprio. Agora, quando eu vi, ele fala desses quer dizer, ele nem sequer diz o nome do candidato, cara. Ele pode ter razão nisso, e Florentino é muito bom nisso, mas é o que eu dizia antes sobre soberba, né? Vamos continuar. Ele diz: agora, quando eu vi a candidatura, eu digo, cara, são os mesmos do Calderón que quando teve que renunciar, quando teve que sair em 2009. Já se passaram anos e eles permanecem lá. A outra candidatura é uma coalizão de interesses de quem entrava nas assembleias sem ser sócio e votava. É o que já vimos antes, né? Florentino aqui atacando forte o Riquelme. E Riquelme respondeu há pouco tempo e disse isso rapidamente, acho que na saída do jogo do feminino, que ele concedeu aos meios de comunicação e fala sobre tirar as máscaras e tal. Bom, vamos ouvi-lo. Nossa candidatura como... Esses jogos não serão fáceis, vamos iniciar contratações, mas hoje o foco é a despedida das jogadoras. Vamos ouvir o Peri, que está saindo hoje. As 3 lendas, Caroline, Misa e Terry, que estão saindo hoje. Vamos apoiar. Tomara que esse projeto possa ser ainda mais fortalecido. Outra coisa que eu queria ver depois de tudo o que aconteceu hoje, como vimos ontem, depois da final da Champions em Paris, é, sem dúvida nenhuma, condenar a violência dentro do esporte, dentro do futebol. Essa parte tem que estar totalmente fora e, no nosso caso, vamos deixar muito claro que não vamos permitir nenhum tipo de violência dentro do estádio, nem fora, nem ao redor de tudo o que envolve o futebol. Isso, imagino, se refere, ou seja, para calar essas vozes que dizem que os ultras estão por trás de Riquelme e tal. Bom. E por fim, o que eu quero é convocar a imprensa. Peço que, por favor, estejamos às 6 da tarde de hoje no nosso comitê de campanha. Porque tudo o que dissemos que era a nossa linha vermelha para podermos nos candidatar e foi o que nos motivou a lançar esta candidatura, achávamos que não. Esta manhã, lemos a entrevista do jornal El País com Florentino Pérez, já diretamente com a privatização. Me parece determinante que ele fale sem rodeios no meio de uma campanha, dizendo claramente que vai privatizar o clube. E esta tarde vamos convocar... Às 6 da tarde. Ele disse que vai convocar a imprensa lá para ver o que ele diz. Mas enfim, ele continua falando de privatização para tirar as máscaras e tal. Esta tarde, às 6 da tarde, no comitê de campanha, vamos dar toda a nossa declaração sobre isso. O referendo não vai acontecer. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Como dizia o candidato Pérez, peço aos sócios que, por favor, sejam obrigados, senhor presidente. O referendo, o que peço ao sócio é, por favor, que seja corajoso. É uma confusão. Você deve votar. Madrid vai estar colapsada no próximo dia 7, mas, por favor, o referendo é no dia 7. Já está chegando, pelo que nos apresentaram, é por causa dessa privatização. Somos totalmente contra. O clube tem que ser 100% dos seus sócios e, claramente, este dia, hoje, é um dia em que as máscaras caem, hoje às 6 da tarde, mas tudo bem. Então vamos ficar atentos depois. Vamos ver aqui. É que, claro, já se passou de um limite e já estão acontecendo desqualificações, quer dizer,
Não são feias, nem grosseiras, nem agressivas, mas já se passou aquele limite que tentavam não ultrapassar. Florentino, sem citar o nome dele, dizendo que esses caras vêm aqui, são insolventes e querem o Madrid para benefício próprio. E esse diz, bom, se o outro está dizendo essas coisas, eu também vou falar. Embora seja verdade que ele fala sobre privatização desde o primeiro dia, usando esse termo agora com ainda mais força, né? Para convencer os sócios de que vão ser enganados, que o Florentino vai enganá-los, segundo Riquelme, e que essa história de vender 5% é mentira, porque o que ele está fazendo é vender já uma parte do Real Madrid, está tirando o Madrid dos sócios. Depois vou comentar no próximo vídeo sobre uma pessoa que colaborou no canal do Ramon Jaureguizar, que fala sobre o que seria isso e ainda traz muita clareza sobre o assunto. É só para que as pessoas tenham o máximo de informação possível. Continuo dizendo que, como sócio, para mim seria muito fácil dizer, poxa, ele vai me dar 100 mil euros e depois eu posso vender isso, fantástico, eu iria com o Florentino até o fim do mundo. Mas, no entanto, olha, a vida não é assim. Podem te prometer qualquer coisa, mas você tem que ser crítico com tudo, né? E que te expliquem direitinho, claro, né? E o Florentino quis isso. Eleições, eu me consolido, explico numa assembleia ordinária, a maioria dos representantes sempre vota a favor do Florentino. Não estou dizendo nada, mas ele se sente confortável ali. Assembleia extraordinária e depois referendo, que já é mais complicado para o sócio. Ou seja, o referendo é, enfim, uma prova de fogo diante de algo tão complicado. Se você não explicar bem e o clube não estiver indo bem esportivamente, corre o risco de ser rejeitado. Por isso, Florentino quer ter tudo sob controle, dentro do possível. Que ele vai ganhar, depois fará a Assembleia Ordinária e Assembleia Extraordinária e referendo, então precisamos explicar o melhor e mais claro possível. Beleza, a gente se vê depois. Tudo de bom pra vocês. Deem hype no vídeo, por favor, porque ajuda muito o canal. Deixem o like se vocês gostaram. E é isso, se inscrevam no canal quem ainda não for inscrito. Tchau!